Esses dias eu cheguei num parque para me exercitar e lá tinha várias pessoas já fazendo exercício, né? Correndo, alguns andando de bicicleta. E lá tinha algumas crianças, com os pais acompanhando essas crianças. E aí eu cheguei e fui ali me alongar, fui me preparar para correr, né? Eu faço corrida de rua. E aí eu ali observando um pai com uma determinada criança, uma criança de uns 4 a 5 anos. E ele estava no impasse, né? Eu ali me aquecendo, mas o ouvido atento ao diálogo desse pai e filho, né? O filho falando pro pai: ô pai, tira essas rodinhas, eu já dou conta de andar sem as rodinhas. Ele estava se referindo àquelas rodinhas auxiliar que tem naquelas bicicletas de criança, né? Quando tá aprendendo pedalar. E aí o pai explicando para ele, falou: meu filho, não posso tirar essas rodinhas porque você pode cair, você não tem equilíbrio. É claro que uma criança dessa idade não vai entender isso, né? É impossível querer que ela entenda isso. Mas eu observei também que ele estava mais aguçado, mais ansioso para tirar essas rodinhas, porque entre eles ali tinha algumas crianças que estavam andando já sem essas rodinhas. E até criança do porte dele, né? Talvez uma idade diferente, né? Mas ali mais ou menos um porte igual. Então ele pensou: se eles estão andando, por que que eu não posso andar também, né? Mas enfim, eu observando aquilo ali, e aí quando ele ia pedalar, ele, claro, aprendendo, né? Botava força demais no pé direito e ela pendia para um lado e quem segurava eram as rodinhas, né? Auxiliares. Quando ele pensava que não, ele estava pendendo para o lado esquerdo. Também quem auxiliava eram as rodinhas auxiliares. Quem não deixava ele cair. E aí eu peguei e tirei uma lição desse. Olha só que momento tão simples, mas que eu tirei uma lição para a minha vida. Aquilo me remeteu a tempos atrás. Eu também, num determinado período, eu estava com essas rodinhas auxiliares ao meu lado e eu resolvi por conta própria tirar essas rodinhas e deixar lá num cantinho. E aí eu fui tentar pedalar sozinho e olha, eu vou falar para vocês, eu confesso para vocês que machuquei bastante. Eu machuquei bastante com essa decisão que eu tomei. Por que que eu tomei essa decisão? Foi baseado em quê? Na ignorância, na estupidez. Foi por conta própria. Eu decidi a fazer isso por conta própria. E as consequências foram ruins. Porque eu não tinha preparo. Eu não tenho preparo para andar sem essas rodinhas. E essas rodinhas, quando eu tirei ela, eu só fui de mal a pior. Minha vida financeira era um desastre. Foi um desastre nessa época, porque eu tirei essas rodinhas auxiliares. Minha vida emocional estava no fundo do poço, porque eu tirei essas rodinhas auxiliares. E eu estou aqui me perguntando: será que você, ao ver esse vídeo, ao ouvir esse vídeo, não vai se encontrar também sem essas rodinhas? Será que você, por um tempo, não andou com essas rodinhas e resolveu por conta própria, sem pedir opinião a ninguém, sem pedir autorização a ninguém, resolveu tirar essas rodinhas e deixar para trás? Com o pensamento de que agora eu posso, eu agora faço, eu só dependo de mim? Será que você não está vivendo esse período? Será que você não está vivendo essa fase? Olha, essas rodinhas simplesmente é Jesus nas nossas vidas. Por um tempo, eu deixei essas rodinhas para trás. Eu deixei ela de lado. Eu fiquei de férias por um período. Eu peguei essas rodinhas, sem consultar o Criador, tirei elas. Essas rodinhas Jesus na minha vida, na sua vida. Foi essa colocação que eu fiz quando eu me deparei com aquela cena. Aquele pai com aquele filho, ele explicando que ele não conseguiria ir longe sem as rodinhas. Somos nós assim também. Nós não conseguimos ir longe sem a presença de Jesus. Olha, em 2005, pra vocês terem uma ideia, sem as rodinhas, o que que aconteceu em 2005? Eu tive um gravíssimo acidente. Eu bati uma moto 250 cilindrada, eu bati ela a 80 km por hora, 80 km por hora. Eu bati essa moto. Gente, foi uma coisa incrível. Porque antes de acontecer isso, olha para você ver como é que é as coisas.
Eu tive dois sinais. Duas pessoas, uma a 800 quilômetros de mim, de distância, e o outro do meu convívio. Essa de 800 quilômetros da minha vida, da onde eu estava, né, morando, da onde eu estou morando hoje, ela me deu um seguinte recado por alguém que estava próximo de mim. Falou assim, olha, fala para o Fernando tomar cuidado, porque Jesus manda eu falar para ele renovar a sua aliança com ele, o quanto antes. Porque o inimigo, você sabe muito bem quem é ele tem um laço de morte para ele. Fala para ele correr para os pés do Senhor, colocar as rodinhas, porque Jesus tem pressa para que ele faça isso. E aí, eu sabendo quem tinha me passado esse recado, né? Eu falei assim, rapaz, essa pessoa está querendo é que eu volte para a igreja. Olha só, você sem as rodinhas, olha seu pensamento. A Bíblia fala em Salmos que o nosso adversário ele cauterizou a mente do ser humano. Eu estava com a mente cauterizada. Então eu não dei ouvido para aquilo. Aquilo entrou no ouvido e saiu no outro. Na mesma semana, para você ver como é que Deus fala. Se você não acredita que Deus fala, a partir desse vídeo você vai passar a acreditar. Mas se você também não quiser acreditar, não tem problema. Você já viu, eu sempre falo aqui do livre-arbítrio? Você tem livre-arbítrio. Ou acredita ou não acredita. Aí é com você. Eu, Fernando, acredito, tá? Então nessa mesma semana, o Espírito Santo de Deus usou uma pessoa que estava ao meu lado, no meu dia a dia. Essa fazia parte do meu dia a dia. E aí ele perguntou para essa pessoa que estava do meu lado também, né? Uma pessoa que estava próximo de mim. Falou assim, fulano, eu vi o Fernando com a moto ali rapidão. Ele só me viu uma vez com essa moto, uma vez. Ele me viu passando, né? Falou assim, o Fernando comprou aquela moto? Aí essa pessoa falou assim, sim, comprou. Fala para ele tomar cuidado. E essa pessoa é de pouquíssimas falas. Mas o que ele fala, menino, pode anotar. Só que quando essa pessoa me transmitiu esse recado, o que eu entendi? Olha só, sem as rodinhas, como é que você entende as coisas? Sem Jesus. Eu falei, não, ele falou isso, é questão de roubo, porque aqui roubava muito aquelas motos. E era uma moto nova, né? De maior cilindrada, enfim. Então, assim, a probabilidade de eu ser roubado, assaltado, era muito grande. Isso eu estou falando em 2005. Era muito grande. Então, quando ele falou, eu traduzi, foi assim. Não traduzi para o lado espiritual. Porque eu também não queria entender, né? Não entendia. Então, olha para você ver. 2 recados em uma semana. Um a 800 quilômetros e a outra aqui próximo de mim. Os 2 recados foi ambos na mesma direção. Um eu traduzi, né? Que seria voltar para a igreja, que não tem nada a ver. Era fazer uma aliança com o Senhor Jesus. E a outra também era para fazer uma aliança com o Senhor Jesus, mas eu entendi foi roubo. Olha para você ver. Eu falei, não, isso vai ser, você é roubado e tal. Então eu passei a ter mais cuidado. Questão de roubo, né? Só que, olha para você ver como é que faz. Como é que o nosso adversário faz. Eu passei 2 anos pagando essa moto no consórcio. Com 14 dias que eu tinha pego essa moto, eu perdi essa moto. Ela deu perca total. Eu bati a 80 km, igual eu falei. O motor dela bateu nas rodas de um micro-ônibus, é um ônibus pequeno, né? Bateu as rodas, aqueles parafusos da roda, bateu bem no motor dela, que furou o motor. Então deu perca total, tá? Deu perca total. Então olha as consequências que eu tive por tirar essas rodinhas. Olha a consequência que veio sobre mim por eu ter tomado essa decisão. Gente, nessa época, 2005, eu estava no auge. Eu estava namorando uma menina, já estava caminhando para os 5 anos. Nesse mesmo ano, eu recebi uma proposta para ir para Portugal. E o que eu ia fazer? Qual foi meu pensamento? Eu falei, eu vou vender essa moto, vou juntar o dinheiro aqui e vou vazar para Portugal. Ou seja, planos para casar eu não tinha. Não vou mentir para vocês, eu não tinha plano para casar. Nem com essa menina e nem com outra. Naquele período, não. Só que eu não sabia que essa menina, ela vinha orando por mim já tinha muito tempo. Olha o poder da oração. Depois é que eu fiquei sabendo, lógico, né? Quantos e quantos
período de oração essa menina não fazia por mim? Quantas campanhas essa menina não fez por mim? Senhor, muda esse homem. Senhor, eu quero ele, mas desse jeito não dá. Senhor Jesus, tira essa ignorância desse homem, tira esse coração duro, faça ele entender. E ela fez isso por vários e vários meses, fazendo essas campanhas. Pois você acredita que Deus ouviu ela? Deus ouviu ela. Nesse dia que eu caí ali, era numa rotatória, eu 100% errado, porque geralmente, né, não estou falando que é 100%, mas geralmente, infelizmente, é o condutor da moto que está errado. Nem sempre, tá, gente? Não estou generalizando. Eu ando de moto aí todo dia, eu vejo como é que é. Às vezes a gente é imprudente mesmo, né? Às vezes até sem perceber, ou às vezes, né, de propósito, enfim. Quando eu bati naquele ônibus, o motorista já parou logo à frente. E aí ele veio com a mão na cabeça, meu Deus, eu matei ele. E aí eu falei, senhor, o senhor pode ficar tranquilo, 100% da culpa aqui é minha. Olha só, ali eu já comecei a entender o processo. No ato, que as coisas de Deus é assim. Eu falei, o senhor pode ficar tranquilo, sossegado. Aqui o culpado é eu, 100%. Olha, eu bati numa rótula, numa rotatória, né? Aqui em Goiânia, a Presídio de Goiânia, Grande Goiânia, a gente chama rotatória. Daquela rotatória onde eu bati, o ônibus vinha aqui e eu fui fazer isso aqui e dei de frente com ele. Eu voei 30 metros. E aí nas minhas falas eu falava, olha, eu bati no ônibus, voei 30 metros. Era meu testemunho, né? Eu voei. Aí o povo falava, rapaz, você não tá exagerando não? E aí eu falei para o Senhor, no dia que o Senhor me curar, no dia que eu puder andar, eu quero ir lá medir. Porque eu mexo com treino, eu sou construtor, eu sou pedreiro, eu entendo de treino. Eu vou medir para me ver a distância que eu caí, para mim não estar falando mentira. Eu sempre, desde os meus primeiros dias, eu comecei a pensar nisso e orar a Deus. Me dá essa oportunidade, Senhor, de eu ir lá medir esse trem. Enfim, naquele momento daquela situação ali, eu tive um encontro com Deus. Olha só, olha a oportunidade que eu tive. Gente, quantas oportunidades eu não tive de renovar essa aliança com o Senhor Jesus? Quantas oportunidades você não já teve para renovar a sua aliança com o Senhor Jesus? E hoje você está aí, livre, agora eu posso, agora eu faço, agora é do meu jeito. Ô meu irmão, ô minha irmã, não faz isso não. Eu também já fiz isso. E os resultados foram horríveis. Olha, a colheita foi dolorosa, porque eu plantei mal. Às vezes você está plantando mal, com esses pensamentos, com essas atitudes. Eu já tentei andar sem essas rodinhas. Eu tirei era por conta própria. Não procurei o Criador. Não procurei Jesus. Eu deixei essas rodinhas para lá. Eu deixei a companhia do Espírito Santo para lá. E eu me dei mal. Então esse vídeo é simplesmente para te falar. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Meu jovem, não faça isso. Às vezes, a arrogância, a ignorância, que é do ser humano. Não estou te culpando não, isso é do ser humano. Mas com Jesus ele apazigua isso, ele controla isso. Então naquele dia, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Numa quarta-feira, 2025, 2 horas da tarde, o sol estava daquele modelo, uns 35 graus. E eu caí ali naquele asfalto quente, com a cabeça em cima do meio-fio, o capacete meu era aberto. E vocês acreditam, gente, que meu rosto não sofreu nada, nenhuma lesão. Eu não sofri nada, a não ser quebrar o fêmur. Gente, meu fêmur tourou bem no meio, o fêmur esquerdo. Pancada mesmo. Aí eu caí, eu fiquei com a perna cruzada, né? Aí quando o bombeiro chegou, eu consciente, lógico que eu tinha que estar consciente. Só que antes do bombeiro chegar, eu fiz uma oração ali em espírito, porque já tinha algumas pessoas ali ao meu lado, né? Porque sempre Deus coloca essas pessoas ao lado da gente. A gente não merece, gente, mas Deus é top demais, Deus é maravilhoso. Deus é perfeito em tudo. E aí eu fiz uma oração ali. Ali eu deixei meu eu. Olha para você ver. Naquele asfalto quente, eu deixei meu eu. Eu falei as seguintes palavras para o Senhor Jesus. Eu falei, Senhor, até aqui
Até aqui eu comprava, vendia, eu ia, eu voltava, eu decidia. Só que a partir de agora, tudo que acontecer comigo, o Senhor é responsável. A minha vida eu entrego ao Senhor Jesus nesse momento, nesse local, do jeito que eu estou, do jeito que eu estou. Só que tem uma. Tudo que acontecer comigo agora, o Senhor é responsável. Falei desse jeito, sem tirar nem sem aumentar. Foi essas palavras que eu falei para o Senhor. Gente, que decisão maravilhosa. Eu costumo falar que das decisões que eu já tomei, duas eu classifico como as mais assertivas. Primeiro foi reconciliar com o Senhor Jesus. Essa foi uma decisão topíssima da minha parte. Reconhecer o Senhor de todo e suficiente Salvador. Reconhecer que sem Ele eu não chegaria em lugar nenhum, nem vou chegar. E a segunda foi casar. Que decisão maravilhosa. Gente, eu sou um Fernando antes dessa aliança e sou um Fernando depois dessa aliança. Eu sou um Fernando antes solteiro e sou um Fernando depois casamento. Gente, é top demais. Que decisão maravilhosa aquela que eu tomei naquele lugar. Mudou tudo, mudou o jogo tudo. Ali eu percebi que minha vida seria mudada dali para frente. Só foi maravilha. De repente os bombeiros chegaram. Aí ele falou assim, que os bombeiros ficam conversando entre si, né? Brincando ali e tal. Acho que é para descontrair a gente, né? E aí ele falou assim, rapaz, ô jogador, você tem a perna torta? Aí eu falei, não, tem não. Pois você quebrou sua perna. Não, falou assim no ato. Você quebrou sua perna, rapaz. Sua perna tá com um quadrado aqui que pode botar um esquadro. Eu falei, Jesus, e eu entendi esquadro, né? Quando ele falou aquilo, eu falei, quebrou mesmo. Realmente quebrou. E ali começou uma nova jornada na minha vida. Ali começou uma grande mudança na minha vida. Em todos os sentidos, principalmente espiritual. Então, esse vídeo serve de alerta para você que está sem essas rodinhas. Esse vídeo serve de alerta para você que está sem renovar a aliança com Cristo Jesus. Faz isso não. Corre para os braços do Senhor. Eu costumo falar, quem me acompanha aqui em outras redes, eu sempre falo, nós não temos outra opção, nós não temos plano B. Graças a Deus que não temos. Nós temos só o plano A, que é Jesus. Nós temos Jesus. Sem ele ao nosso lado, nós não temos equilíbrio. É semelhante àquelas rodinhas da bicicleta, aquelas rodinhas auxiliar. Quando nós tentamos cair para um lado, Jesus está ali para nos ajudar. O Espírito Santo de Deus está ao nosso lado para nos consolar, para nos manter de pé, para nos manter ereto. É só com Jesus. É só com Jesus ao nosso lado. Eu te falo por experiência própria, eu já tentei sozinho. Eu já tentei, é pura ignorância e burrice. Eu já passei por isso. Então, esse vídeo fica de alerta para você. Se você não acredita que Deus fala, pois pode crer, meu irmão. Pode crer, minha irmã, que Deus fala. Deus falou 2 vezes comigo. Olha, corre, faz uma aliança comigo, porque o negócio vai ficar ruim para você. Mas eu não entendia, eu não quis entender. E olha que essa pessoa estava a 800 quilômetros de distância. Deus mostrou para ela lá. Foi na mesma semana. Eu tive dois conselhos, tudo numa direção só. Recebi um na segunda, outro na terça. Quando foi na quarta-feira eu acidentei. Olha para você ver a pressa que Deus tem das nossas atitudes. Para que nós possamos tomar uma posição. Ele tem pressa. Não deixa para amanhã não. Corre para os braços do Senhor Jesus. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade a esse assunto. Você vai ver como que Deus fez na minha vida através desse acidente. Mudou tudo. O cara que não queria casar, será que agora ele casou? Como ele casou? Se você está interessado nesse assunto, fica aí. Se inscreve nesse canal, deixa seu like, compartilha se isso serviu para você. Porque esse canal é só bênção na sua vida. Foi um propósito que eu fiz no meu coração. Ser bênção para as pessoas. Influenciar pessoas para o bem. Quantas pessoas não estão influenciando outras pessoas para o mal? Eu quero fazer esse caminho inverso. E você que vai se inscrever nesse canal vai ser abençoado. Eu creio, porque eu já fui, estou sendo e você abençoado. Muito obrigado. No próximo vídeo eu darei continuidade
a esse assunto, ok? Fica com Deus, você e toda a sua família. Amém.